Olá, tudo bem? Que a boa mão do Senhor seja com todos vocês. É uma alegria estarmos juntos, mais uma vez para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E continuamos, no estudo da nossa revista Maturidade Cristã, sempre ela. Estamos na segunda lição. A gente vai ver a segunda lição, E vamos andar nela toda não, porque é uma lição grande. Hoje a gente vai diminuir um pouquinho. Mas queria ver com vocês duas coisas, objetivo e introdução. O discípulo e a oração. Então, a gente precisa iniciar orando. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Deus, a Tua palavra nos diz que nós não recebemos do Senhor porque nós não sabemos pedir. Ó Deus, som dos nossos corações. Olha para nós e vê o que é que está de tão errado. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a pedir ao Senhor e nos ensina a entender a resposta que o Senhor tem nos dado. Oramos ao Senhor em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Olha só, o discípulo e a oração, essa lição, ela tem texto bíblico de Salmo, capítulo 5, versículo 3. E vou ler para vocês esse salmo. Mas ela também tem alguns objetivos. E os objetivos que tem nela é quais? Que são 3. Ter uma consciência ampliada do seu dever e privilégio da oração. Além de ser dever, é privilégio. E eu preciso ter essa consciência ampliada. Tomar a decisão de ter um horário específico para a oração. Preciso definir. Esse lugar que eu estou aqui sentada, quem conhece aqui em casa, quem vem, sabe, é esse lugar aqui na varanda, na ponta da varanda, onde eu sempre sento para ler e para orar. Então a gente precisa ter um lugar definido para fazer isso. Reconhecer a prática da oração em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos. Eu preciso reconhecer a prática da oração. Salmo capítulo 5, versículo 3 diz: De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então a gente fica no aguardo, fica aguardando do Senhor com esperança, somente Ele. E aí o autor dessa revista, ele traz para nós uma introdução que eu achei muito legal. A gente lê, mas cada vez a gente tira uma lição diferente. Vou ler para vocês. E vocês têm a revista, vão acompanhar aí comigo, na página 15. Conta-se a história de um camponês russo que desejava a todo custo entender o significado do versículo bíblico orai sem cessar. Esse versículo encontra-se em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Após muita vã perseguição, ele encontrou-se finalmente com alguém que lhe ensinou a oração de Jesus. Vê que privilégio você encontrar com alguém que lhe ensina a oração de Jesus? O seu mestre instruiu a sentar-se em um silêncio, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, respirar pausadamente, olhando seu próprio coração. Eu vou repetir esses passos. Sentar-se em silêncio, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, respirar pausadamente, olhando seu próprio coração. E daí em sussurro dizer: Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. O camponês deveria proferir essas palavras 3.000 vezes a cada dia, depois aumentar para 6.000 vezes, depois aumentar para 12.000 vezes, até chegar ao ponto em que dissesse tais palavras tantas vezes quanto desejasse. Você pensa assim, 3.000 vezes repetir isso é muita coisa. 6.000, 12.000 vezes, que absurdo. Já vi uma pesquisa que nós, mulheres, quando a gente para conversar, meu Deus, em pouco tempo a gente fala 2.000 palavras. É coisa que, puxa vida, eu digo isso tudo, diz isso tudo. Bom, repetir quantas vezes fosse necessário. Olha só a conclusão que o camponês chegou com o passar do tempo. Ele experimentou uma grande alegria. Sua oração havia penetrado em sua vida de tal modo que já não podia esconder a satisfação
de estar totalmente dependente de Cristo e o seu perdão e do seu amor. Ele falou tanto, repetiu tanto, que aquilo ficou internalizado nele, fazia parte, estava gravado, estava conectado com o seu pensamento, com as suas emoções, com a sua fala. Esse amor e dependência o ajudaram a suportar as dificuldades do dia a dia, por mais penosa que fossem. Nós estamos inseridos nessa pandemia. Essa semana agora passada, né, que hoje a gente está no domingo, mas essa semana parece que deu um pulo enorme, gigantesco na nossa cidade com as pessoas infectadas no Rio Grande do Norte, no Brasil. Eu ouvi hoje pela manhã, não, ontem, né, pela manhã, que em Pernambuco, em uma semana, dobrou o número de mortes. Era 1.000, foi para 2.000 em uma semana. Aí o autor ele fala que esse amor e dependência de Deus ajudaram a suportar as dificuldades do dia a dia, por mais penosa que fosse. Somente através da oração que nós vamos conseguir suportar as dificuldades do dia a dia. E aí tem uma perguntinha para nós. Algumas frases, né? Qual expressa melhor a experiência do camponês? Essa experiência do camponês expressa o quê? A oração é comunhão contínua com Deus. Oração é um exercício intelectual do homem para com Deus. Oração é uma obrigação do homem para com Deus. Bom, oração é comunhão contínua com Deus. É comunhão. Nem é obrigação e nem é uma mera conversa de um intelectual. Porque não preciso saber muito para conversar com Deus. Eu preciso somente reconhecer que é nele que eu preciso me achegar. Não há dúvida, então, que a opção 1 é a certa. Transmite de forma global a experiência do camponês. E aí eu registrei aqui para a gente ver esse pedacinho. Apesar de utilizarmos o nosso intelecto ao falar com Deus, e apesar de termos a obrigação da oração, visto que Deus nos manda orar, oração é a comunhão do dia a dia com o nosso Deus. Meus irmãos, oração é comunhão. Se a gente não orar, se eu não orar, se você não orar, não tem comunhão, não tem relacionamento com Deus. Oração é um ingrediente essencial para a transformação pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se eu não vou me amoldar ao padrão desse mundo, eu não vou tomar forma do padrão desse mundo. Por exemplo, para esse momento que nós estamos vivendo, tem pessoas que dizem: eu não quero mais assistir televisão, não quero mais ouvir noticiário, não quero mais ver repórter, porque sempre é a mesma coisa. E cada vez que eu escuto, vai só me machucando, me magoando, eu vou ficando mais inquieto, meu emocional vai ficando mais abalado. Isso significa o quê? Se amoldar ao padrão desse mundo. Ou seja, eu estou me amoldando às informações, eu estou tomando forma da mídia, tudo que eles falam, isso está tomando forma dentro de mim e está me prejudicando muito. Aí o versículo ele continua dizendo: mas transforme-se pela renovação da sua mente. Eu, por minhas forças, pelos meus méritos, eu não tenho condições de me transformar. Eu preciso que a minha mente ela esteja conectada à vontade de Deus. Eu preciso me relacionar com Ele, e somente através da oração. Aí o versículo diz mais: mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê? Tem uma finalidade. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Na oração, nós nos relacionamos com Deus e temos respostas de Deus. Mas a resposta de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele fala assim: e perfeita vontade de Deus, ela é perfeita para nós. Quando nós não aceitamos e quando nós não entendemos, é porque nós estamos ainda longe de entender a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável para cada um de nós. Eu sei que vocês têm experiências de oração e nesse período muito mais. A minha oração tem sido a cada dia que o Senhor nos molde na boa mão dEle, debaixo da boa vontade dEle, e que a gente possa entender, repetindo o versículo: não se moldem
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Que Deus abençoe vocês, que a gente possa continuar aí com Paulo numa excelente aula. Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos estudando sobre a lição número 2, o discípulo e a oração. Nós já vimos a parte introdutória com a irmã Tássia e vamos ver agora apenas o ponto 1, que fala sobre a definição e o propósito da oração. Definição e propósito da oração. Peço que os irmãos estejam com a Bíblia, a gente vai ver alguns textos e também com a lição para assim a gente conseguir acompanhar melhor. O autor, no início do tópico, ele vai dizer que na Bíblia não há uma definição, a Bíblia não apresenta uma definição de oração, mas que esse conceito de oração está presente durante toda a narrativa bíblica, através dos personagens bíblicos, que ali tiveram conversa com Deus. Ele vai nos trazer o quadro 1, que os irmãos podem observar na lição, onde ele traz vários personagens bíblicos e a oração que esses personagens fizeram a Deus. Ele vai citar Abraão, que pediu a Deus um herdeiro, a Ana, que pediu a Deus um filho, a Ezequias, que intercedeu por Jerusalém. Ele vai citar a oração de Moisés, de Salomão, de Paulo, de João, de Marta, de Maria. Ele vai citar vários personagens e a oração que esses personagens fizeram, confirmando que a oração sempre esteve presente na vida dos personagens bíblicos. E com base nesse quadro 1, ele vai fazer 3 afirmações para a gente dizer se é verdadeira a afirmação ou se é falsa. A primeira é o seguinte: a oração é um processo dinâmico entre o homem e Deus. Será que é verdadeira ou falsa? É verdadeira. A oração é sim um processo dinâmico, não é algo monótono, não é algo parado a oração. A oração é algo que na vida do crente deve ser dinâmica, porque ela deve se movimentar, ela deve crescer na vida do crente. A oração, a gente sabe que é intimidade com Deus. Então, a gente tem que prosseguir nesse ato de conhecer a Deus, de ter mais intimidade. Então, de maneira alguma, a oração deve ser algo parada, e sim algo dinâmico. Afirmação número 2. A oração envolve petição, intercessão e louvor. Também verdadeira. A oração sim envolve petição, envolve intercessão e envolve também louvor. A gente vai ver isso na próxima aula, que vai falar sobre os elementos da oração. Mas essa afirmação é verdadeira. Em uma oração a gente pede, a gente intercede e a gente também louva a Deus, né? A terceira afirmação é a seguinte: Deus não se interessa por ouvir fraquezas humanas. É falsa, né, irmãos, essa afirmação. Deus se interessa, sim, em saber as nossas fraquezas, saber as nossas dificuldades, porque é a partir delas que Ele vai cuidar de nós, né? Nos ajudar nessas fraquezas. O autor fez essas três afirmações para a gente dizer se é verdadeiro ou falso. E ele vai dizer em seguida que Deus criou o homem para que este o glorificasse e tivesse comunhão com ele. E oração, o propósito da oração é esse, é para que o homem tenha comunhão com ele. Mas ele vai explicar o porquê da oração. Ele vai dizer que inicialmente o homem foi criado por Deus para a glória dele e para ter comunhão com ele, mas que infelizmente através do pecado o homem ele perdeu essa comunhão que tinha com o Criador. Mas através de Jesus essa comunhão foi religada, como diz aqui. Quando o homem aceita a Jesus como seu salvador pessoal, ele experimenta novamente o contato direto com Deus. A partir do sacrifício de Cristo, o homem passa a ter direito a ser religado com Deus, a ter comunhão novamente com Ele. E ele vai dizer que essa comunhão entre o homem e Deus se concretiza através da oração. Então a oração é isso, irmãos, ter comunhão com Deus. Irmãos, então a oração tem como propósito a comunhão com Deus. Esse é o principal propósito da oração. E em seguida o autor vai fazer alguns questionamentos para nós. Ele vai perguntar
assim, qual o nível da sua abertura para com Deus? Em outras palavras, qual é o nível da sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Será que é algo que está parado? Não é algo, como a gente viu, dinâmico? Será que não é algo que está em processo de crescimento, de amadurecimento? Ou é algo que está parado, estagnado? É algo para a gente refletir. E ele também faz outro questionamento. Você é capaz de dizer a ele tudo o que se passa em sua vida? Será que nós somos capazes de dizer a Deus tudo o que está se passando? Aí eu lembrei de um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que se encontra em João, capítulo 14, versículo 13. Isso é Jesus falando. Ele diz assim: e tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Observe, e tudo quando pedires. Então, de fato, Deus não colocou limite na oração. A oração é um espaço que nós temos com Deus para ali pedir, para ali nos humilhar diante dele, para ali apresentar a ele as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, angústias, medo. Deus não colocou limite na oração. A gente tem espaço para falar, como a própria palavra e a lição diz, tudo. Porque o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus de grande poder. E, lógico, não tem limite para esse Deus. Então, sim, tudo nós devemos levar a Deus em oração. Tudo nós devemos falar com Deus. Porque essa é a orientação que recebemos dele. Interessante, né? E pedires em meu nome, como diz o texto. Nós já vimos que o mérito da nossa comunhão com Deus não é nosso, é de Jesus. Ele é quem fez esse processo de religação entre o homem e Deus. Então, a oração é em nome de Cristo, né? E ele promete que fará. E fará não... É interessante a gente perceber. E fará em seguida, não para satisfazer nossas vontades, mas sim para que o Pai seja glorificado. Então, irmãos, a oração é esse ato de comunhão que o cristão tem com Deus. E é esse ato de comunhão que a gente precisa cultivar a cada dia, para que assim a gente possa se fortalecer mais no Senhor e prosseguir em conhecer a sua vontade, em conhecer aquilo que Ele tem para nós. Eu deixo para os irmãos essa parte final, onde fala de um testemunho. É um texto bastante interessante, muito bom. E eu gostaria que os irmãos lessem esse testemunho, para que assim a gente possa ser edificado. Mas eu gostaria de ler mais duas referências. A lição aqui pede para a gente ler a referência de Jeremias 29:13 e Salmo 50:15, para que a gente possa tirar dela uma promessa que Deus tem para nós. O primeiro texto é o de Jeremias, capítulo 29:13, que diz assim: buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vou repetir: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a segunda referência é Salmo 50, no versículo 15, que diz assim: e invocar-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E me invocar-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Com base nesses dois textos, a lição pergunta para a gente responder: qual é a promessa que temos de Deus com base nesses dois textos? Eu anotei assim, os irmãos podem anotar da maneira que os irmãos entenderam. Eu anotei assim, que se buscarmos a Ele, Deus, em oração e de todo o coração, nós o acharemos e Ele nos susterá para a sua glória. E no final pergunta, para mim, o que é oração? Para você, o que é oração? Eu respondi, oração é comunhão com Deus. Os irmãos podem responder também a lição. E é isso, irmãos. Essa é primeiro tópico da nossa lição, da lição número 2. No próximo domingo a gente vai ver mais assuntos sobre oração e assim crescer
no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti chegamos, a Ti, Senhor, em oração. Chegamos sabendo das nossas dificuldades, da nossa limitação, mas sabemos do Teu grande amor, Senhor, para com a gente. Que o Senhor, Pai, esteja abrindo nossa mente, nos guiando, nos orientando, para que a gente venha crescer, Pai, em comunhão contigo. E que a gente, nesse tempo, Senhor, tão difícil, venha Te conhecer ainda mais, Senhor. Pai, fortalece a Tua igreja, fortalece a nossa sala e que o Teu nome venha a ser glorificado. É isso que a gente pede. Em nome de Jesus. Amém.